Bom, pessoal, a gente tem que fazer uma avaliação. Essa greve, eu acho que ela marca, né, uma perspectiva, assim, do meu ponto, otimista. Só que a gente vai ter que mudar, né, nossas perspectivas de mundo, mudar nossas perspectivas de educação, de trabalho profissional e por aí afora. Hoje, nós temos, por exemplo, o caso da OAB, né? O aluno faz um curso, não sei quanto tempo, na faculdade, aí termina o curso, tem que fazer uma prova, né? Para ver se a organização, né, permite ele trabalhar profissionalmente. É uma coisa assim, medieval, né? Muito suspeito, muito problemático. E uma tendência, né, de algumas organizações, entidades civis aí, como medicina, engenharia, também adotar esse processo, quer dizer, totalmente na contramão do que já está acontecendo por aí, né? Hoje você tem organizações, você não sabe nem os profissionais que trabalham ali no campo do direito mesmo, né, que já dão assistências, consultorias, né, de forma muito mais rápida, muito mais precisa, né, isso na advocacia. Na engenharia nem se fala, né? A medicina é outro campo também que está tendo uma mudança muito grande. Então, assim, o que eu estou propondo aqui é que a gente se atente para esse mundo que está aí, né, que a gente participe dele. Hoje, eu duvido que alguém nesse mundo acredita no que a Globo fala, né? Essa mídia que está aí, mídia paga. Mas acompanha muito tudo que acontece nas mídias, né? Na internet, né? Acho que a gente não participar disso é abrir mão, né, de todo o processo, inclusive de educação mesmo, porque tem muita coisa boa. A vantagem é que você não vai ouvir, né, propostas apenas de um lado, por exemplo, né, das elites sindicais, né, das elites partidárias de esquerda, né? Você vai ter uma opção, um painel, né, das várias perspectivas, dos vários pontos de vista, e isso é muito salutar para o conhecimento, né? Essa coisa do notório saber hoje está cheio de universidades aí oferecendo cursos, né, que a pessoa realmente não precisa ir mais para a universidade. Eu quero ver até que ponto isso vai nos atingir e que é necessário que a gente acompanhe, até para o amadurecimento. Não adianta eu ter vontade, né? Não é a minha vontade que vai prevalecer. Né? O que vai prevalecer é esse conjunto de relações aí do mundo, né? A relação de um país com o resto do mundo, por essas mudanças que estão sendo propostas aqui no Brasil, estão sendo feitas em vários países do mundo, né? Será que nós não precisamos fazer? E quais delas são realmente necessárias? Onde a gente pode flexibilizar? Isso não está sendo discutido. Só está sendo discutido golpe, PEC e mordaça, né? Muito empobrecido, né? Então, acho que a gente tem a proposta minha, né? Essa é uma proposta que se integre essas redes, faça seus núcleos, seus grupos, né? Se associe aos blogs, contribua financeiramente, receba essas informações, leia, divulgue, né? Se a gente não ficar lá no nosso cantinho só pensando em estudar para ganhar mais dinheiro, né? Fazer pesquisa, não sei o quê, dedique um tempo seu para isso, né? Muita gente vai à missa, muita gente vai a reuniões etc., de organização, então é preciso também você dedicar a outras coisas para se integrar no mundo, para ter uma visão melhor do mundo. Lara? A Universidade Nacional do México, se não me engano, em 2000, fez uma greve de 1 ano. E eu acho que nós temos motivos para isso, por exemplo. Mas o que me preocupa é a mobilização, né? É a participação dos servidores, a participação dos alunos, os debates que têm que ser feitos, a luta diária, né? Porque quando eu falo, Zé, de construir um ambiente interno de luta,
não sei se eu não me expressei bem, mas assim, não é de servir aos parâmetros do MEC, né? Porque você falou que o MEC, ele vê muita questão de números, né? Quantos a gente aprova, quantos se formam, então vamos trabalhar para isso. Não que eu não acho que isso seja extremamente importante, né? Mas pelo contrário, o que eu acho que nós temos que fazer é lutar internamente para boicotar esse tipo, algumas medidas do MEC, como por exemplo essa questão da reforma do ensino médio. Então, o que eu queria falar sobre a questão da greve é que eu acho que sim, se a gente estivesse num momento de muita politização, que a gente pudesse, e de muita consciência e tudo, né, entre servidores e estudantes, que a gente paralisasse por tempo indeterminado mesmo e construísse aqui um ambiente de muita luta, de muito estudo, de muita análise, de muita participação política, o ideal era que a gente continuasse nesse movimento, né? Como isso não é possível, né, eu na minha avaliação, a participação, mesmo que nas assembleias, né, tem sido vitoriosa esse posicionamento da greve, a participação ainda é muito pequena, até dos que estão de acordo com esses movimentos. Eu acho que nós temos que criar aqui, enraizar aqui e buscar apoio, inclusive, da direção da construção de, digamos que, de conseguir criar poder aqui dentro, né, da nossa, no momento de corte de direitos, de corte de autonomia institucional, a gente buscar ainda mais a autonomia institucional através de debate e de discussão com professores, com estudantes, com servidores de maneira geral, inclusive de lutas previstas em calendário e, não sei se, paralisações semanais para debates de diversos temas, etc. Eu acho que talvez esse seja o caminho. Mesmo achando que eu acho que o ideal, não para a nossa mobilização interna, mas para a conjuntura, pelos ataques que nós estamos sofrendo, eu acho que nós tínhamos que pensar em greve de forma indeterminada por muito tempo ainda. Como a mobilização interna, não só aqui, acho que em outros lugares não permite, eu acho que a gente tem que tentar traçar esses caminhos. Valmir. Bem, eu também acho que temos que suspender e manter a mobilização, suspender a greve e manter a mobilização. O segundo encaminhamento que eu julgo necessário é que a entidade permaneça nos fóruns intersindicais para manter a articulação com as centrais, com os demais sindicatos, o movimento estudantil e juventude, na resistência contra as contrarreformas. Isso é de suma importância. Nós vimos como foi importante, por exemplo, a nossa participação nas articulações regionais e no FONASEF. Em terceiro lugar, eu penso que é de grande importância que o sindicato assegure a elaboração de boletins e notas técnicas acerca das contrarreformas. Boletins e notas técnicas explicativas das contrarreformas. Isso é de suma importância não só para quem não vem, não participa das assembleias, mas é de suma importância também para os demais campos que o sindicato hoje já se faz presente. O sindicato tem filiados na cidade de Goiás, Aparecida de Goiânia, Posse, que é um campus do IF goiano, e assim por diante. E nós precisamos confeccionar boletins e notas técnicas e poder se fazer presente, coordenando, provocando esse debate nesses campos. Isto sem prejuízo de seminários e momentos de debate acerca desses temas dentro da instituição. Um quarto elemento importante, que eu julgo importante, é que nós precisamos retirar aqui hoje um grupo de pelo menos 3 pessoas para dialogar com a direção, com chefes de departamento, para que a gente monte uma atividade de retomada, pelo menos até o mês de
janeiro. E que no mês de janeiro a gente consiga efetivamente compor um grupo para discutir um calendário de reposição envolvendo a representação estudantil, os chefes de departamento, a nossa representação, né, de técnicos administrativos e de docentes, para que a gente possa efetivamente fazer a discussão e o diálogo com as categorias e segmentos internos. Então, indicar um grupo de pessoas para estar mediando com a direção e os chefes de departamento, esse momento imediato, que é até o final do mês de janeiro, e na segunda metade do mês de janeiro ou início de fevereiro, aí com um processo mais maduro, mais amplo, fazer o diálogo em cada coordenação, em cada setor, junto com a representação estudantil, para que a gente discuta e consolide o calendário de reposição que traduza mesmo, né, os nossos compromissos e que, digamos assim, atenue o máximo possível os prejuízos. Por fim, a questão da Assembleia Universitária. Só recuperando, nós já aprovamos anteriormente a Assembleia Universitária. A Assembleia Universitária ocorrerá no dia 19, com a participação do reitor do IFG e do IDF Goiânia. Eu acho que é um momento importante para que a gente possa estar discutindo os temas internos, os impactos dessas contra-reformas dentro da instituição, os nossos desafios organizativos em termos de instituição, de democratização e assim por diante. E nós precisamos e devemos estar divulgando hoje já a dinâmica, as características da Assembleia Universitária por meio da página e dos outros instrumentos de mídia da entidade. Aldo? Já está, Aldo? Não temos inscritos. Eu proponho que encerremos as inscrições na fala do Aldo. Podemos encaminhar dessa maneira? Sim. Encerrar a fala do Aldo. Depois temos a inscrito. Professor Marcelo, gente, eu não tenho uma proposta efetiva, mas eu gostaria de convidá-los, na verdade, conclamá-los a nós usarmos o nosso cérebro para nós fazermos alguma coisa diferente. É Sara, né? Lara, perdão, Lara. Desculpa, tá? Gente, me preocupa muito o término do direito de greve. Na verdade, o direito de greve foi cerceado. E aqui nós vamos criar um movimento que também já é dissonante entre as pessoas que tiverem seu ponto cortado. Nós quebramos a cabeça para construir uma juridicidade de não termos um ponto cortado com o nosso movimento paredista. A partir do momento que se falar vamos cortar ponto, a maioria da comunidade do Instituto vai ficar contra aquelas pessoas que votaram na greve. Então nós criamos aqueles grevistas e aqueles não grevistas. Eu não estou em greve, eu gostaria de estar recebendo, eu só não estou dando aula porque estão em greve. Então eu não faço mais parte dessa categoria. Onde é que eu quero chegar? Não é possível que uma comunidade pensante, como o Instituto Federal de Goiás, como a Universidade Federal de Goiás, não crie um mecanismo, um fórum, participar de atividades, a universidade, o Instituto na rua, de maneira que nós mostremos a nossa importância para a sociedade. Foi o Zé Éder, né, que falou que o pessoal faz assim, não foi Antônio Roberto, somos vistos como vagabundos. Quando a Receita Federal para, imediatamente ela é atendida, porque a Receita da União deixa de ingressar para o erário. Quando a educação para, nós somos uma economia para a União. Então nós não temos poder de greve. Então o que eu gostaria de conclamar aqui, eu sou a favor do retorno ao trabalho, porque acho que todos nós estamos desgastados, a comunidade se esvaiu, mas eu gostaria de propor que nesses grupos, Valmir, que você colocou, até no calendário, nesses fóruns permanentes, essa discussão, Sara e Lara, desculpa, bom, perdão, tá? Que essa discussão também seja feita de uma maneira que nós venhamos a pensar como mostrar a instituição e como reivindicar essas medidas que estão... Um minuto.
ok? De maneira eficaz e que a sociedade nos apoie. Por quê? Nós não temos mais direito de greve, ele foi fulminado, gente, não tem dúvida. Se alguém abrir lá o antigo SEAP, vai ver que o ponto já está cortado. Tá? E como garantir que toda a comunidade apoie os próximos movimentos? Porque ninguém quer ter os direitos cortados, mas nenhum de nós, e eu me refiro a isso, dá a cara a tapa até para ir lá discutir e perder o final. Então, concluindo, eu gostaria de propor a essa plenária que pensemos um formato diferente de discussão, que não seja simplesmente cruzar os braços, que anteriormente a isso nós tenhamos um mecanismo de sensibilizar a sociedade do nosso papel fundamental para a formação do país. Obrigado. Zé. Está cotado, então estou vendendo meu carro. Vou comprar baratinho. Brincando. Bom, gente, eu queria só me opor à ideia de formar a comissão para discutir o calendário. Eu acho que o calendário tem que ser discutido aqui na Assembleia, feito em conjunto, porque a greve foi deliberada em Assembleia, né? Todos nós colocamos nossa digital. E agora, na hora de retomar, né, eu acho que nós temos que colocar nossa digital também. Vamos deixar na mão dos chefes de departamentos para resolver um problema que nós criamos antes, né? Porque depois eles vão apanhar, eu acho que eles não merecem apanhar sozinhos, né? Nós temos que sujar nossas mãos agora também, né? Então, eu acho que o calendário tem que ser discutido aqui, com a participação de todos, para que no final o resultado que sair seja um resultado da comunidade, né? Não vamos colocá-los nessa situação não, porque vai ser algo extremamente complicado refazer esse calendário, né? Eu acho que os chefes não merecem essa cruz para carregar. E nós merecemos, né? Bom dia a todos. Vamos tentar ser bem rápido aqui com 2 pontos. Dada a circunstância e o calendário anteriormente vigente, e aí eu estou falando que não há sinais nenhum de continuidade de qualquer tipo de movimento, mas que, considerando algumas coisas, eu não sei a forma legal de dizer que a greve está encerrada, mas até mesmo a posição dos alunos será importante em relação a isso. Estou a favor da coisa sair daqui, e não por comissão, porque fica assim todo mundo nas nuvens. E aí eu vejo que a gente precisa terminar, fazer cada um aí a sua avaliação e o retorno, conforme estava previsto no calendário anteriormente, que tinha aí uns dias de férias, que o retorno se dê em 9 de janeiro. A forma legal de fazer isso, eu não sei, tinha que avisar em 72 horas. A data seria essa, não seria que a gente estaria de greve até dia 9, não. Tá? É uma proposta que eu não sei legalmente como faz isso, em termos de questão de 72 horas, mas a proposta aqui já colocada seria o retorno 9 de janeiro. Acho que, inclusive, pode ir na direção dos próprios alunos. Caberia ouvi-los aqui também, porque o meu entendimento é o mesmo do Zé, que precisa ser resolvido aqui, que se houver partes deles, das instâncias deles, aí, que alguém possa falar, seria importante. Segunda questão. Houve sinais e informações de governo aí relacionado à PEC, de proposta de redução de jornada de trabalho e redução de salário. Eu acho que agora está na hora de todos os servidores, principalmente os docentes, entenderem que a luta vai ser necessária a partir das nossas instâncias. A jornada de trabalho docente precisa ser assinada ou deliberada em convenção coletiva de trabalho, e a partir daí que nós começamos a nos reorganizar, lutando pelas partes mais simples e pelas coisas. Nós já temos aí acumulado, vou chutar aqui que eu não tenho o percentual exato, de 50% de perda salarial. Então, essa primeira etapa que o governo está propondo para as categorias.
de perda salarial ou diminuição de salário, nós já estamos com isso nas costas há muito tempo. Então falta efetivar a diminuição da jornada de trabalho. E aí a gente aqui não pode querer ser salvador da pátria, cada um tem as suas despesas, seus problemas pessoais, então a gente tem que trabalhar de forma séria. O sindicato tem que ir lá, fazer essa convenção coletiva de trabalho, e todos pensem a respeito, mesmo aqueles que participaram da elaboração do documento chamado Jornada de Trabalho Docente, eu não sei do técnico administrativo, que a gente então defenda os nossos interesses, que haja uma redução daquela proposta, a gente crie índices para ficar compatível com a visão do governo, que aí está, que teve força para aprovar. Então, na hora da gente sentar para discutir isso em convenção coletiva, que a gente então estabeleça, se tem 50% de perda salarial, 50% de perda de jornada de trabalho. Isso aí é razoável, e que se coloque isso no documento. Então, que todos pensem a respeito, porque 2017, acho que esse vai ser o ponto inicial de pauta. E se nós fracassarmos nisso, acho que o resto não dá não, mas eu acredito que a gente tem condição de resolver essa questão. Novamente, bom dia, né? Eu só tenho um encaminhamento para fazer, que eu acho que a gente poderia também fazer, enquanto o encaminhamento, uma nota, né? Um parecer dessa greve, em relação à inclusão da sociologia e da filosofia do ensino médio, que saiu noticiado recentemente de que ela foi incluída dentro dessa medida provisória que foi encaminhada agora para o Senado, diz que elas retornaram para o documento e elas voltariam em tese a ser obrigatórias. Na verdade, o que está incluído no documento não é a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia em si, mas a possibilidade de que elas sejam diluídas, que elas entrem como, até escrito aqui, como estudos e práticas, né? O que abre uma brecha, uma possibilidade, muitas vezes, desse conteúdo ser diluído em outras matérias. E a gente pode pensar, por exemplo, num colégio militar, provavelmente eles não vão adotar a sociologia, muito menos a filosofia. Então, que fique uma sugestão para que a gente, assim, eu vou conversar com os professores da sociologia e também os colegas da filosofia, para que a gente redija uma nota e a gente também possa publicar essa nota enquanto um apoio, né? Uma moção de apoio dos grevistas, para que a sociologia e a filosofia continuem sendo obrigatórias. A questão da obrigatoriedade, não vamos confundir com imposição, tá? Mas é importante, eu não consigo vislumbrar um cenário num Instituto Federal onde a gente tenha que, eventualmente, descartar sociologia e filosofia à mercê de simplesmente colocar os alunos com áreas específicas. São disciplinas essenciais e quem estuda história, todos estudaram história, sabe do papel que a sociologia e a filosofia exercem e vem exercendo na contribuição da compreensão humana da sociedade e da ciência em si, ok? Então fica-se, como sociólogo, fica-se alento aí. Obrigado. O Reginaldo pediu a palavra para fazer um esclarecimento sobre a intervenção do professor Esquema. Bom dia a todos. O professor Esquema foi muito feliz quando colocou que é importante que tenhamos um trabalho feito pelo sindicato, tá? Na verdade, quando ele colocou o CLT, a questão da convenção coletiva é um regime diferente. O nosso regime é o regime jurídico único. E nessa concepção do regime único, eu quero conclamar aqui que as OS estão vindo e já estão nas escolas públicas estaduais. Não se iludam, senhores. E a redução da jornada de trabalho é um dos primeiros quesitos que as OS colocam. E mais do que isso, também serão substituídos aqueles professores, com certeza, ou educadores que não fazem, não compactuam com a administração. Então, só esses que eu estou falando de fazer aqui. Que o regime jurídico único é uma coisa e a CLT é outra. A nossa convenção coletiva, no regime único, é um trabalho via entidade sindical. Só mais um esclarecimento aí. Falar aqui. Doutor Armando, anteriormente assessorando o sindicato, nós já rompemos esse momento que você está falando. Já existe a prerrogativa da Convenção Coletiva de Trabalho no serviço público, ok? Depois eu estou falando lá na frente, como embasado já na jurisprudência que já está existindo, ok? Então isso
é para acontecer. Basta a gente acionar o sindicato. Já existe jurisprudência aí para que aconteça a convenção coletiva de trabalho, que é onde nós podemos nos proteger, precaver e trabalhar aí em cima do jurídico, que é o que parece que nós todos estamos tendo ir na direção do jurídico. Encerrado esse bloco, passamos aos encaminhamentos. Eu anotei aqui 10 encaminhamentos. O primeiro encaminhamento foi feito pelo professor Zé Éder sobre redigir uma nota do Concampus, e aprovar um Concampus, de apoio às manifestações que foram feitas. É isso, professor? Segundo ponto, que aí é mais uma recomendação do que algo que pode ser apreciado aqui. Foi feito pelo professor Antônio Roberto, de integração às redes sociais. Uma recomendação àqueles que são presentes. Terceiro ponto, defendido por mim, pela Lara e pelo Valmir, é a suspensão da greve, a manutenção da mobilização e a construção de um calendário de atividades. Quarto ponto, apresentado pelo professor Valmir, manter a representação nas frentes e a construção unitária dos atos. Quinto ponto, construir boletins e notas técnicas de esclarecimento acerca das contrarreformas, também apresentado pelo professor Valmir. Sexto ponto, e aí a divergência, apresentado pelo Valmir, é a criação de um grupo de trabalho que saia daqui para discutir junto às demais esferas o processo de retomada das atividades acadêmicas, que já há discordância manifesta do professor Zé Éder e do professor Skev. Sétimo ponto, que é um informe à Assembleia Universitária. Oitavo ponto, que é mais uma recomendação também, pensar outras formas, outros formatos de intervenção, foi feito pelo alto. Nono ponto, apresentado pelo professor Skeff, o sindicato participar das convenções coletivas. E o 10º ponto, apresentado também pelo professor Zé Elias, construir uma nota de repúdio à reforma que está em curso e de apoio aos profissionais de sociologia e filosofia que estão vendo as disciplinas serem retiradas de forma sumária da estrutura curricular, da matriz curricular do ensino médio. É isso? Só uma correção aí sobre a questão da convenção. O sindicato está cobrando da reitoria que a implantação, já foi feita isso, que a implantação da jornada de trabalho docente se dê por meio de uma convenção coletiva, que ela se estabelece a regra assinada pelas partes, sintéticos representando e reitoria do outro lado do patrão. Então é isso. Não é que eu estou pedindo para participar, não. O sindicato já está fazendo isso. Que a gente vai cobrar, se for forçar pela reitoria a implantação disso, sem a convenção coletiva, que a gente cruze os braços, faça a greve até que aconteça a convenção coletiva de trabalho, estabelecendo direitos e deveres para ambas as partes. Ok. Parecido? Passemos aos pontos, então. Ponto 1, a nota do Concampus. Alguma discordância sobre o encaminhamento do professor Zé? Podemos aprovar por unanimidade? Então, aprovado. Ponto 3, suspensão da greve, manutenção da mobilização e construção de um calendário de atividades. Questão de ordem, não dê os outros pontos e deixe esse por último, porque os outros é encaminhamento. Ok, tudo bem. Ponto 4, manter a representação nas frentes e construção dos atos unificados, das atividades unificadas. Ponto 5, construir boletins e notas técnicas de esclarecimento acerca das contrarreformas. Ponto 6, questão do grupo de trabalho para discutir a retomada das atividades. Pelo visto, temos que abrir para a defesa. Ou alguém retira a proposta? Eu acho que talvez uma questão de esclarecimento. Se não contemplar, eu acho que aí a gente abre. Ok, você quer fazer esclarecimento? Posso. Por favor. Mas isso é depois do ponto 3, né? Então encaminhamos.
19, que é a questão da convenção coletiva, de acordo com as questões postas pelo professor Skeff. Essas são mais a título de informe, Ok. passar para os colegas, né? Então é uma questão de informe, não de deliberação. Ok, é uma questão de informe, então. E o último ponto, ponto 10, a construção de uma nota acerca desse processo de retirada sumária da sociologia e da filosofia do ensino médio. Ok, aprovadas, então passemos ao ponto 3 e ao ponto 6. Ponto 3, suspensão da greve, manutenção da mobilização e construção de um calendário de atividades. Há alguma discordância com o encaminhamento? Essa é a proposta do Valmir. Essa é a proposta da Lara, do Valmir e minha. A proposta mais Calendário ser encaminhada. feito aqui ou a comissão? Oi? Parece que é uma divergência entre a proposta da comissão e Não, a questão agora é de suspensão e manutenção da greve. Nós propomos que a greve seja suspensa, obedecendo aí as 72 horas, que legalmente se coloca, a manutenção da mobilização e a construção de um calendário de mobilização de atividades. Posso tentar fazer Você tem divergências? Quer retirar a sua proposta? subjetividade. Não, atividades são atividades de mobilização, que nós vamos ter que sentar com o sindicato, com a categoria e discutir. Se vai ser paralisação, se vai ser, o que vai ser. Entendeu? Aí precisa sentar com a comunidade e discutir essas atividades. Eu queria tentar. O professor falou que voltar no dia 9, né? Não, mas aí é o calendário, aí é a próxima discussão. A primeira discussão agora é suspensão ou manutenção da greve. Sim, é porque não tem a sobre a questão da... porque eu acho que justamente dentro das outras propostas que foram feitas, né, de discutir o calendário em assembleia, de fazer essas notas, inclusive a questão da Assembleia Universitária com o reitor, né, eu acho que talvez fosse mais interessante, queria colocar aqui para a gente pensar, se a gente não garantiria esses dias para a gente talvez ir para os departamentos, fazer essa discussão do calendário, trazer para a Assembleia para ser discutido aqui, se preparar também, talvez dentro dos próprios departamentos, para a participação nessa Assembleia com o reitor, pensar em questionamentos que nós vamos colocar, justamente pensando nessa luta interna que a gente está discutindo de organizar agora para 2017, desse calendário de mobilização, e aí a gente marcaria uma próxima Assembleia após essa Assembleia Universitária, que seria dia 20, e aí sim a gente faria o encerramento da greve e aí iniciaria o recesso e voltaria dia 9. Vamos votar. Outra proposta. Então, sua proposta é manutenção da greve até o dia 20. É isso? Para a preparação. Suspensão da greve hoje, obedecendo às 72 horas e retomando as atividades após isso, ou não suspensão da greve, chamando uma assembleia para o dia 20 para discutir em que momento retornaremos, com a perspectiva de voltar no dia 9. Esclarecido? Ponto 1. Suspensão imediata da greve, obedecendo às 72 horas. A Lara está solicitando defesas. Vamos votar. Não, gente, nós temos que seguir o procedimento. Se uma das partes está solicitando que seja feita a defesa, nós temos que obedecer esse processo de abertura de defesa. Então, proponho que seja aberta aqui a defesa de uma fala, de 3 minutos de um lado e 3 minutos de outro. Pode ser dessa maneira? Aí há uma quebra da ordem. Vamos encaminhar a ordem e depois na próxima. Não, são duas questões. A minha defesa são duas questões. Uma é porque seria só uma semana de aula. Eu acho que é inviável, não rende, né? Eu acho que a semana do Natal não teria, então eu acho que não seria interessante. Uma semana não dá tempo
de organizar algum conteúdo, alguma coisa. Então, eu acho que uma semana ela se perde nisso daí. A outra questão é porque, se a gente está saindo da greve para um estado de mobilização de greve, a gente precisa organizar esse estado de mobilização de greve. Se a gente tem uma assembleia com o reitor da nossa instituição, a gente precisa se organizar para participar dessa assembleia, para se organizar. Então, seria essa semana para a gente organizar o futuro do nosso retorno, tanto das atividades de aulas, como das atividades de mobilização. Vamos seguir as falas, gente, só um momento. Você tem ainda mais 2 minutos para encerrar o tempo. Bom dia, meu nome é Brenda, eu sou estudante de engenharia civil. Venho acompanhando todas as assembleias diante da greve, todas as que eu pude participar. E sabendo de todo o movimento, de como que estava, a gente conversou entre os grupos que a gente tem. E a maioria dos alunos que se manifestaram, a gente prefere que seja o retorno dado, seja dado em janeiro, porque todo mundo sabe que uma semana de aula é muito pouco. O calendário, a gente quer que você use essa semana que vai ter na semana que vem, justamente para programar calendário, as outras atividades que foram suspensas, as atividades que possam vir, para que a gente retorne e retorne com todo o gás. Porque abrir uma semana, ter uma semana de aula, faz o planejamento, depois para mais e volta de novo. Isso traz um constrangimento e pra gente não é muito... Qual é o esclarecimento, professora Madiana? Qual é o esclarecimento? Para a gente se preparar até o dia 19. Agora, nós estaríamos do quê? Em greve, estaríamos suspensos. Aí é outra questão. No dia 21, nós estaríamos em quê? Passou a questão do retorno. Dia 21, 22, 23, nós estaríamos em férias, de recesso. Mas isso é defesa. A questão aqui é mantermos a greve ou suspendermos a greve. Mas essa questão... Não, essa questão é defesa. É defesa. Em greve, a proposta da Lara é: nós manteremos a greve até dia 20, façamos uma assembleia no dia 20 para discutir como retornamos no dia 9. Foi isso que eu entendi da proposta encaminhada pela Lara. Dia 21 a gente vai estar em que estado? Não sei, porque nós teremos a assembleia no dia 20, de acordo com a proposta dela. Não, gente, vamos manter... Não, pera um pouquinho. Não vamos quebrar a ordem da assembleia. Agora nós temos como segmento da ordem a defesa oposta, que, pelo que eu entendi, é o Valdir que vai fazer. 3 minutos, professor. Gente, acompanhando o posicionamento da maior parte das instituições, das universidades e tudo mais, dos campos, a proposição é a suspensão da greve da mobilização a partir do dia de hoje, do dia 14. Nós temos 72 horas para reassumir o calendário letivo regular. Então, para discutir mobilização e tudo mais, nós temos 72 horas, o comando, a entidade, o movimento, para fazer a discussão desse calendário de mobilização. Retomando, depois de 72 horas, que é o dia 19, nós retomamos o calendário, não é? Se vai retomar com sala de aula ou se é para discutir calendário, as atividades, são outros 500. Mas efetivamente nós reassumiríamos, se terminarmos hoje, o calendário a partir do dia 19. Protelar a continuidade da greve até o dia 20 tem um efeito deletério muito severo. Por quê? Porque nós permanecemos fora da retomada das atividades, não é? E temos que contemplar as 72 horas, o que efetivamente representaria o retorno das atividades por volta do dia 24 somente, né? Então, a minha proposta é suspensão da greve a partir de hoje, com retomada e já início das discussões acerca de calendários, das questões postas nos departamentos, nas coordenações, a partir do dia 19. Quanto à questão, se nós começamos o dia 19 com sala de aula ou não, isso são outros 500.
Ok. Todos estão esclarecidos? Todos estão esclarecidos acerca das propostas? Ok. Em regime de votação, proposta 1, suspensão imediata da greve, obedecendo a 72 horas, retornando no dia 19. Por favor, levante os braços. Podemos encaminhar por contraste? Ok, vamos encaminhar a votação então. Proposta número 2, manter a greve até o dia 20 para fazer uma nova assembleia. Ok. Abstenções? Ok, então por contraste, nós aprovamos a retomada das atividades. Próximo ponto de pauta, questão do calendário. Em que momento as atividades em sala de aula serão retomadas? Há uma divergência. O professor Valmir apresentou a proposta de construção aqui na Assembleia de um grupo de trabalho. E o professor Éder e o professor Skeff discordaram da proposta. Podemos abrir para defesa de 3 minutos? Deixa eu fazer um esclarecimento. Ok, o professor Valmir quer fazer um esclarecimento antes do encaminhamento. Pessoal, a questão, o que eu estou propondo, o que eu propus de um grupo de trabalho para tratar com a direção, chefes de departamento, até coordenadores, numa reunião ampliada, é somente, tão somente, para encaminhar procedimentos referentes ao calendário até o dia 9. Apenas isso. Não para consolidar um calendário. O calendário de reposição nós não temos como aprová-lo aqui. Por quê? Porque isso passa por uma discussão, por um estudo do calendário em que PEC está, passa por um diálogo com a representação estudantil, passa por um debate nos departamentos e coordenações. Portanto, esse grupo, além de dar esses encaminhamentos imediatos para o retorno das aulas no dia 9, conforme o calendário vigente estabelece, ele tem também o propósito de quê? De montar a metodologia de como nós vamos assegurar esse processo. É simplesmente fazendo a recuperação das experiências que nós tivemos. No ano passado, se vocês se lembram, nós fizemos uma discussão e depois tivemos uma assembleia especificamente para discutir o calendário envolvendo servidores, docentes e técnico-administrativos. Os estudantes tiveram o momento deles. E aí tem de haver um momento em que essas representações todas são ouvidas para consolidar o calendário. Se nós não fizermos isso, nós temos um outro problema, que é o CONCAMPUS. Qualquer que seja o processo, ele tem que ser finalizado e aprovado no CONCAMPUS. Por isso tem que haver todo esse processo de negociação, discussão e deliberação coletivas. Professor Madiane, dá para esclarecimento? Ok. Eu quero saber o que nós vamos fazer aqui dia 19. É só um momento. Gente, ó, não vamos quebrar a ordem. Não vamos quebrar a ordem. Há duas propostas. Calma aí, gente. Uma proposta é a de criação de um grupo de trabalho e houve uma divergência. O professor Valmir fez um esclarecimento. Há consenso acerca desse esclarecimento ou temos que votar? A questão de presente a data que esse grupo, essa comissão vai estabelecer para que apreciemos o calendário. A metodologia. Ele precisa dessa assembleia para nós darmos respaldo. Voltar imediatamente à aula não é razoável isso, porque tem que ouvir alunos e outra coisa. Então, a proposta dele aí, que surgiu aí, que é como vai se dar o encaminhamento, surgiu aí de propor a assembleia para isso, e nessa assembleia você vai ter a resposta para a Madiane e para os demais aqui. Há consenso? Claro. Há consenso na proposta? Porque no início havia divergência. Há consenso? Podemos encaminhar dessa maneira? Agora nós vamos discutir
partir depois do dia 19 ao dia 24. Essa é outra coisa. Sim, a primeira coisa é a questão do grupo de trabalho. Formamos o grupo de trabalho ou não formamos o grupo de trabalho? É isso que nós estamos discutindo aqui. A proposta, há consenso em constituir o grupo de trabalho? Construção de um grupo de trabalho que vai se reunir e discutir nas instâncias esse processo de retomada de atividades. Sobretudo a metodologia para fazer a escuta e a participação. Ok. Garantindo a ampla participação de todos nesse processo de discussão dessas atividades e a proposta do professor Zé Herder de não constituição desse grupo de trabalho. Ele está solicitando a defesa, então vamos seguir a mesma ordem. Abrir 3 minutos para a defesa da constituição do grupo de trabalho e 3 contra. Ok? Aberto, professor. 3 minutos. Bom, na greve passada, diferentemente do que o professor Valmir colocou, não foi assim que se construiu. Houveram 2 propostas, uma proposta da gestão e uma proposta do sindicato. Então, o que é que impede de um docente trazer uma proposta para a Assembleia? O que é que impede? Quer dizer, nós não temos capacidade de contar o calendário, ver quantas aulas foram dadas e fazer uma proposta? O que aconteceu da vez passada foi que trouxeram 2 propostas, mas não era impossível. Quem não se lembra, não era impossível. Então, a proposta era única. Teve uma proposta única, chapa branca, e foi enfiado goela abaixo. Então, é isso que eu quero evitar. Se formar esse grupo de trabalho, infelizmente, eu acho que vai acontecer da mesma maneira. Então, eu acho que quem tiver proposta, que traga para a Assembleia, que a gente discuta na Assembleia, o sindicato faça a sua proposta, a gestão faça a sua proposta, para a gente debater. É isso que eu acho que é o mais correto. Qual que é a data da sua Assembleia que você quer? Eu queria fazer um esclarecimento. Pessoal, só um esclarecimento. A partir do momento que nós suspendemos a greve, nós temos que retomar as atividades 72 horas. Pronto. Então, o professor Zé estava pensando, nós teríamos que estar dando aula segunda-feira. Mas o calendário é uma construção, é um ato discricionário do gestor, que aqui, no caso, passa pelas instâncias que vão ser discutidas, que é o Concampus, né, como você falou. Então, o que é que nós podemos decidir? Suspende? Foi decidido, né, professor Marcelo? Foi decidida a suspensão. Segunda-feira nós estamos em atividades, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que estar em sala de aula, porque pelo princípio da razoabilidade e da eficiência, até a aluna que falou, essa semana de aula seria morta. Então, a proposta, não vou fazer defesa, tá, professor Marcelo? A proposta a ser levada para a Assembleia tem que levar em consideração que esse ato do gestor em colocar o calendário tem que vir o Concampus. Então não adianta nós aprovarmos aqui, vou voltar à aula dia 20, vou voltar à aula dia 9, vou voltar à aula dia 7. Não, tem que ser colegiado e esse tempo, sim, me parece que está se chegando a esse ponto, né, professor Valmir, professor Skeff, de construir esse calendário conjunto. Aí no dia, professor Zé, essa comissão vai discutir. E nada impede que sejam trazidas outras propostas para essa comissão. Então, a pessoa que tiver alguma proposta, a traga, porque o ato final é do diretor do campus, ouvidas as instâncias. Aí nós estamos dentro da legalidade. Senão nós vamos fazer alguma coisa, professor Marcelo, e nós não vamos conseguir aquela negociação para evitar o corte de ponto, porque isso tem que ser levado para o reitor como proposta de negociação de reposição da nossa jornada. Senão a gente perde, tá? Professor Valmir, 3 minutos. Meus caros, essa comissão, ela não tem, aí já, ouça, essa comissão não tem atribuição para fazer proposta de calendário de reposição. Ela só pode propor a metodologia, que inclui tranquilamente a fala do professor Skeff, tranquilamente. Nós podemos marcar já uma assembleia para estar discutindo a reposição no dia 19, no dia 20 ou 21, tranquilamente.
O que nós precisamos entender é que essa comissão ela tem que consolidar uma metodologia. Essa metodologia implica em escutar os estudantes. Os estudantes têm que ter as suas assembleias para poder discutir calendário. Isso tem que ser discutido com gestores. Há certos aspectos legais que diz respeito também à gestão, tem que ter o diálogo. Então, é um método. Essa comissão está com a responsabilidade de encaminhar o método para que haja uma ampla discussão dentro da comunidade. Como em todas as greves anteriores, a nossa última greve foi o mesmo. Nós criamos um método e fizemos uma assembleia no Demartim Bezerra para discutir as questões que nós propunhamos. Agora, tem mais um detalhe. Essa comissão tem que ter atenção aos nossos direitos trabalhistas, que também tem de estar contemplado no processo de construção do calendário. Então, em última instância, é o método. Essa comissão tem a proposta de fazer um método e depois divulgar dentro da comunidade um método que garante que os departamentos, que as áreas, que os segmentos todos possam e devam discutir. Imagino que nós não demandaremos somente uma assembleia para estar consolidando o calendário. Ok. Só que não foi assim que aconteceu. A propósito que o comando de greve faça parte dessa comissão, mas aqueles que julgarem se é necessária a participação, trata-se de uma comissão aberta. É esse o encaminhamento, então? Professor Madiane? Veja bem, a minha preocupação é o seguinte, eu concordo. Questão de esclarecimento, Marcelo, criação da comissão e o professor Éder votasse já. É só assim, vamos votar isso logo aí. Tá, vamos encaminhar aí. Eu quero que esclareça a citação que foi feita. A proposta é de criação dessa comissão, a qual o comando de greve irá participar, mas aqueles que quiserem participar. E proposta 2, não criação da comissão. Todos estão esclarecidos? Vamos lá, regime de votação. Proposta 1, criação da comissão. Por favor, levante os braços. Precisa contar, professor Zé? Não. Ok, vamos seguir só por uma questão de protocolo. Proposta 2, não criação da comissão. Abstenções? Por contraste visual, então, foi aprovado a constituição de uma comissão a partir dessa assembleia, da qual o comando de greves fará parte, juntamente com aqueles que quiserem compor a comissão. Ok? Não temos mais nenhum encaminhamento, então não tendo mais nada a discutir, encerramos a assembleia. Firme, né? Tá gravado tudo? Tudo gravado. Nas reuniões do nosso conselho, tudo já está sendo gravado. Então, tem gravado. Na época você dava por isso. Isso aí, como